Eles eram pescadores, camponeses, homens simples, mas deixaram redes e arados para seguir a voz que prometia um reino, 12 sombras, 12 pilares. Eles viram o impossível, testemunharam a ressurreição. E então o mestre partiu, deixando-os à beira de um abismo, espalhar uma mensagem de amor num mundo afogado em ódio. O preço por essa fé não seria apenas o sangue, mas a mais extrema crueldade humana. Suas vidas terminaram de maneiras tão dramáticas e brutais que é difícil de imaginar. Suas mortes não foram pacíficas. Foram testemunhos poderosos de fé em meio à crueldade do mundo antigo. Vamos começar pelos 2 discípulos cuja morte é relatada claramente na Bíblia: Judas Iscariotes, o traidor, e Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Judas Iscariotes. Sua história é a mais trágica de todas. Consumido pelo remorso após trair Jesus, ele não enfrentou um carrasco, mas seus próprios demônios internos. A Bíblia nos conta que ele devolveu as 30 moedas de prata e, em desespero, tirou a própria vida. É um final sombrio que serve como um aviso sobre o peso da culpa e as consequências devastadoras da traição. Seu destino contrasta fortemente com o dos outros que morreram por sua fé, enquanto Judas morreu por falta dela. As narrativas de sua morte divergem ligeiramente, mas convergem para o mesmo abismo de tragédia. O Evangelho de Mateus 27:3-5 é direto e cortante. Judas Iscariotes saiu e foi enforcar-se. Os Atos dos Apóstolos 1:18 adicionam um horror visceral. Ele caiu, o corpo se rompeu e suas entranhas se derramaram. Uma visão nauseante, um final digno da desgraça que ele sentia. As 30 moedas, o preço do sangue, foram usadas para comprar o campo do oleiro, o campo de sangue, para enterrar estrangeiros e criminosos. O terreno foi batizado com a maldição de sua traição, um ícone de arrependimento sem esperança. Já Tiago, filho de Zebedeu, foi executado por ordem de Herodes Agripa. Atos 12:1-2. Herodes mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Contrastando com a vida longa de João, estava seu irmão Tiago, o filho de Zebedeu. Ele era parte do círculo íntimo, transfiguração, ressurreição da filha de Jairo, a agonia no Getsêmani, um homem de proeminência e, por isso, um alvo prioritário. Tiago teve um dos desfechos mais rápidos e brutais. Herodes Agripa I, buscando agradar a Judéia, ordenou a sua execução. O ato foi frio, político e impiedoso. Tiago foi o primeiro dos 12 a ser martirizado. A narrativa dos Atos é breve e cortante. E matou à espada Tiago, irmão de João. A lâmina encontrou sua carne, selando seu destino. A tradição sugere a decapitação, uma morte rápida, mas pública, servindo como aviso sangrento para a comunidade cristã em Jerusalém. O primeiro a beber do cálice. Agora vejamos o que a tradição cristã primitiva diz sobre os outros 10. Depois da ascensão de Cristo, os apóstolos se espalharam pelos 4 cantos da terra. Cada um levou a mensagem de salvação para povos diferentes e pagou um preço alto por isso. Suas mortes são descritas segundo tradições e fontes históricas antigas, prováveis, porém incertas. Começamos com a figura mais enigmática, João, o discípulo a quem Jesus amava. Aquele que reclinou-se no peito do Mestre durante a última ceia. Sua proximidade especial lhe deu uma visão única, mas nem o amor do Cristo o pouparia da ira do império. Entre todos, João foi o único que não morreu como mártir. A perseguição arquitetada pelo imperador Domiciano o alcançou em Éfeso, e é aqui que a lenda se torna aterradora. A tradição dos pais da igreja, homens zelosos que construíram a teologia, nos lança em uma cena de horror. João foi capturado, torturado e, por fim, atirado em um caldeirão borbulhante de óleo fervente. Imagine o cheiro, o grito que se perde no fogo, a dor que deveria desintegrar a carne, mas o destino ou a providência tinha outros planos. Diante do olhar incrédulo dos carrascos, a fé de João provou ser inquebrável. Ele foi preservado, incólume, pelo milagre. Frustrado, o imperador o baniu. Seu novo lar seria Patmos, uma ilha-prisão. Mas o exílio não foi o fim, foi a forja. Ali, na solidão das rochas, João recebeu as visões apocalípticas que selariam a Bíblia com um vislumbre profético do futuro.
Diferente de seus irmãos, a tradição diz que ele escapou à execução romana, morrendo de causas naturais em Éfeso aos 94 anos. Um dos poucos a ter a chance de um fim tranquilo. Mas sua tumba, quando aberta séculos depois, estava vazia. Um último mistério. Vejamos Pedro, o pescador impulsivo que negou o Cristo 3 vezes antes do galo cantar, mas que se tornou o líder fervoroso após a ressurreição. Seu caminho o levou de um barco na Galileia ao coração pulsante do império, Roma. Ali, ele assumiu a liderança da comunidade nascente. Pedro foi detido e condenado à morte. Mas Pedro carregava a memória de sua negação, o peso de seu erro e um zelo renovado. Sua humildade final se manifestou em um pedido que entraria para a história como o ato supremo de devoção. Ele não era digno de morrer como seu mestre. Segundo a tradição, ao ser condenado à morte em Roma, Pedro sentiu-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Por isso, ele fez um pedido incomum: ser crucificado de cabeça para baixo. Essa imagem poderosa de humildade e devoção se tornou um símbolo duradouro de seu martírio, um final que ecoa sua posição como a rocha sobre a qual a igreja seria construída. A cena no Monte Vaticano foi de horror e reverência. Pedro foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Uma imagem grotesca, um testemunho corajoso, com a terra se tornando o céu para ele, enquanto o sangue escorria para a areia. Ele se tornou a rocha final, cravada no solo que séculos depois abrigaria a Basílica de São Pedro, o mausoléu de seu sacrifício. Tiago, o filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor. Um homem cuja presença nos evangelhos é discreta, mas cuja morte é envolta em histórias brutalmente variadas. A doutrina cristã predominante sugere que ele também encontrou a lâmina de Herodes em Jerusalém, sendo decapitado publicamente. Mas outras fontes, como o martírio dos apóstolos do século II, pintam um quadro ainda mais sádico. Tiago foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém, de uma altura vertiginosa, e se a queda não o matasse, a multidão terminaria o serviço apedrejando-o até a morte. 2 lendas, um único final: violência e sangue. Um homem, 2 narrativas de dor. Agora vejamos Judas Tadeu. O nome é uma maldição, mas este não é o traidor. É o outro Judas, Lebel, o filho de Tiago. Um homem de fé genuína, o santo padroeiro das causas perdidas e desesperadas. Sua jornada missionária o levou às terras da Mesopotâmia e Pérsia, atual Irã. Mas a fé naqueles dias era a mais perigosa das possessões. A tradição se bifurca em 2 atos de violência bruta. A primeira sugere que ele foi martirizado juntamente com Simão, o Zelote, e ambos foram apedrejados até a morte. A segunda, e mais visceral, afirma que Judas Tadeu pereceu por machadadas. Imagine a lâmina cega, o peso, o golpe repetido, um fim brutal e arcaico. A cabeça separada do corpo, um testemunho de sangue da sua fidelidade. Não importa o método, o resultado é o mesmo. O fim violento de um fiel, cujo legado é a esperança nas trevas. André, o irmão de Pedro, aquele que trouxe o jovem com os pães e peixes, um homem que viveu à sombra, mas cujo martírio foi único. Sua missão o levou para a Grécia, onde se tornou o fundador da igreja de Constantinopla. Lá, sua pregação irritou as autoridades locais. A tradição cristã afirma que ele foi preso e, antes da execução, brutalmente açoitado em uma sessão de tortura prolongada. Condenado à crucificação, André também fez um pedido. Ele pediu para ser amarrado a uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de morrer numa cruz como a de seu mestre. A cruz de Santo André, um símbolo de dor e humildade, cravado no solo grego. Simão, o Zelote. Seu nome denunciava um fervor nacionalista anterior, transformado em zelo pela fé. Pouco se sabe de sua vida, mas seu final é o mais visceralmente horrível. Durante a perseguição de Trajano, Simão foi capturado. Os relatos são de um sadismo que nos gela a espinha. Ele foi brutalmente torturado, seu corpo foi esfolado e, por fim, serrado ao meio. Pense na lentidão, a dor lancinante da serra atravessando o corpo vivo, a fibra muscular cedendo à lâmina fria,
A humanidade pode infligir dor inimaginável em nome da fé ou da tirania. Simão, o zelote, pagou o preço máximo pelo seu fervor. O zelo lhe custou a pele e o corpo. Bartolomeu, o Natanael sem falsidade, um homem de caráter puro. Sua missão o levou para o Oriente, a Índia, convertendo multidões, mas atraindo a fúria do rei Astiages, um pagão. Sua morte é uma das mais chocantes e macabras do cristianismo. Enquanto uma tradição menciona a decapitação, a Igreja Ortodoxa relata um sadismo inesquecível. Bartolomeu foi esfolado vivo. Imagine o processo. Lentamente, a pele arrancada do corpo como uma veste. Sua pele foi exibida publicamente, um aviso hediondo. Um homem, transformado em músculo e osso, antes de ser crucificado de cabeça para baixo. O preço de ser um homem sem falsidade foi a perda da própria pele. Filipe, o de Betsaida. O prático, aquele que calculava o custo dos pães. Sua fé, inicialmente desafiada, o levou a Hierápolis, na Ásia Menor. As informações sobre seu fim são baseadas na tradição. Ele foi capturado e, segundo os relatos, crucificado e apedrejado até a morte sob o jugo de Domiciano. O apedrejamento, a violência do povo, somada à agonia da cruz. O ceticismo inicial de Filipe foi substituído por uma fé que aceitou o último martírio. Mateus. O odiado coletor de impostos, Levi, que foi chamado da mesa de dinheiro para registrar o evangelho. Ele trocou as moedas pelo pergaminho e sua jornada o levou à Etiópia e Pérsia. A tradição mais aceita afirma que ele foi martirizado na cidade de Nadab, na Etiópia. Em um ato de suprema ironia, o homem que registrou a vida de Jesus foi morto por uma espada enquanto pregava o evangelho. O evangelista, silenciado pelo ferro, e Tomé. O mais humano dos apóstolos, o cético que precisava tocar as chagas para crer. Sua confissão, meu Senhor e meu Deus, o redimiu. E a fé o impulsionou ainda mais longe, até a distante Índia. A missão de evangelização de Tomé foi bem sucedida, mas o sucesso atraiu a lança. Em Chennai, após converter a rainha local, ele foi morto. A forma é tão afiada quanto sua dúvida inicial. Tomé foi transpassado por lanças, várias lanças, o corpo do incrédulo, cravado na terra que ele veio evangelizar. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, também foi martirizado. Mesmo chegando por último, foi fiel até o fim. Paulo, nascido Saulo de Tarso, era um fariseu e cidadão romano, inicialmente perseguidor feroz dos cristãos. Sua vida foi radicalmente transformada por uma visão de Jesus no caminho de Damasco. Tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios, e realizou longas viagens missionárias, expandindo o cristianismo para além do judaísmo. Viveu intensamente dedicado à pregação do evangelho, fundando igrejas por todo o Império Romano. Enfrentou inúmeras dificuldades como prisões, açoites, naufrágios e perseguições. Escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento, essenciais para a teologia cristã. Foi preso em Roma, provavelmente durante o reinado do imperador Nero. A tradição cristã afirma que ele foi martirizado e decapitado por volta de 67 anos depois de Cristo em Roma. 12 homens, 12 finais brutais, 12 histórias de fogo, espada, serra e lança. Eles não tiveram um fim tranquilo, não buscaram a paz. Seu testemunho não foi com palavras doces, mas com o próprio sangue. A história do cristianismo não começou com flores, começou com dor. E o legado dos 12 é o preço incalculável da fé. Um sacrifício que se tornou o alicerce de tudo. Quem permanece firme em Cristo nunca morre de verdade. A fé que vence o medo é a fé que vem de Jesus. Se você gostou deste mergulho na história e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Fiquem com Deus.